Olá a todos, estamos aqui no stand da John Deere na AgriShow e a BAG, que está promovendo esse bate-papo, me convidou para conduzir essa conversa e eu vou apresentar aqui hoje os nossos participantes aqui, Renato Buranello, que é da VBSO Advogados e também vice-presidente da ABAG. O Juliano Ramos Alves, que é gerente de sustentabilidade da ABAG. E temos também o Robson Canaval, do grupo Inovatec e também membro da Comissão de Inovação da ABAG. Eu vou começar aqui hoje passando para vocês individualmente a palavra, para que falem um pouco de cada um de vocês, o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão envolvidos nesse momento. E começamos um bate-papo aqui informal para trazer vários assuntos de grande interesse para o agro, a história da AgriShow, o que é que estamos fazendo aqui juntos hoje. E hoje queremos discutir a agricultura brasileira. O que é que isso efetivamente, para onde nós estamos indo, falar um pouco de futuro, do que é necessário, política pública, enfim. Começo com o Renato falando um pouco do que você tem falado, envolvido, Renato, por favor. Sim, obrigado, Alfredo. Prazer estar aqui também, meus colegas da BAG, você nessa condução aí. É uma atividade complexa, a gente aqui busca atender, né, vários agentes econômicos dessa cadeia, né, seja no antes da porteira, dentro, pós-porteira, e eu brinco também, Alfredo, que eu faço algumas horas extras em Brasília, buscando sempre contribuir com algumas políticas agrícolas nesse sentido, né? Então, comercialização, financiamento, a questão de sustentabilidade é muito presente nessa nossa atuação e está aqui, né, numa semana como essa, é importantíssimo, né, principal feira aí, agropecuária, que eu acho que a gente pode, de fato, difundir conhecimento, levar mais informações, né, num público tão cativo, focado, né, e de excepcional momento e oportunidade aqui. Tá ótimo. Sabe que eu cometi um equívoco, eu não me apresentei. Eu sou Alfredo Miguel, eu sou diretor de assuntos corporativos e comunicações da John Deere e estamos aqui para a América Latina, estamos aqui na AgriShow tendo essa conversa dentro do stand da John Deere. Juliano, por favor. Obrigado. Você não se apresentou, Alfredo, porque você já é muito famoso no meio, então dispensa apresentações. Não, mas também agradecer a parceria da John Deere em realizar esse evento junto com a ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. A ABAG é uma associação que fez 30 anos no ano passado e o diferencial dela é que ela atua de maneira transversal no agronegócio. O que isso significa? Que nós atuamos antes da porteira, ou seja, representando empresas de insumos defensivos, biotecnologia, dentro da porteira, seja por meio das cooperativas de produtores, associações de produtores, e após a porteira, quando a gente pensa na agroindústria, quando a gente pensa em serviços, startups, empresas de inovação. Então, a nossa representatividade é bastante extensa, o que isso dá uma credibilidade bastante grande para a BAG, né? Do meu ponto de vista, quando eu toco a agenda de sustentabilidade, um dos principais desafios que a gente tem é exatamente compreender em todos os comitês da BAG, que hoje são 7, quais são as prioridades dos nossos associados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em agroenergia, a questão do RenovaBio, tributação de biocombustíveis, quando a gente pensa em sustentabilidade, questão de mercado de carbono, rastreabilidade, por aí vai. Então, acho que é uma agenda complexa, como o Renato disse. A gente também faz algumas atuações em Brasília, é extremamente necessário, e a gente agradece também o apoio da nossa vice-presidência, da diretoria, porque é uma agenda complexa que precisa de gente capacitada, então é sempre bom contar com o apoio de todos. Basicamente isso. Excelente. Obrigado, Juliana. Vamos passar a palavra para o Robson, se apresentar um pouco mais. Bom, vamos lá. Eu represento hoje aqui o Grupo Inovatec, né? O nome Inovatec vem de inovação e tecnologia, nós somos associados da BAG. Para nós é uma honra e um prazer fazer parte dessa associação, cuja história ela se confunde com a evolução do setor agro brasileiro, então isso para nós é uma honra. Estar aqui na AgriShow, que é a feira referência do Brasil em importância, em magnitude, tamanho e também negócios feitos, né? E a gente tem trabalhado no âmbito da BAG naquilo que seria competitividade e sustentabilidade, né, do agronegócio, né, dado a pujança que nós temos e a própria responsabilidade que nós, como setor do agro, temos não só com o Brasil, mas como o mundo, né? Quando olhamos a expectativa de crescimento populacional, a demanda por fibras, combustíveis, proteínas, o Brasil ele tem que ser protagonista
para que a segurança alimentar no mundo possa se consolidar e de maneira competitiva, né? Mas competitiva não somente do ponto de vista de custo, que isso é uma coisa que aconteceu em real, né? O custo do alimento ele diminuiu ao longo do tempo, mas principalmente do ponto de vista de sustentabilidade, porque hoje o consumidor cada vez mais preocupado, mais ligado, isso é algo digno de ser dito, mas também há de que nós temos que considerar que às vezes esse instrumento tão legítimo ele é utilizado de uma maneira competitiva, às vezes por países que não têm a mesma pujança em competitividade que o Brasil. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado e sob esse ângulo e sob esse ponto de vista, dentro da atuação da BAG, a gente buscou, ao longo dos últimos anos, criar o nosso position paper sobre inovação e competitividade, porque se o Brasil evoluiu como uma potência do agro, isso se deveu basicamente à inovação suportada por um grande impulso de todas as tecnologias, de todas as áreas do conhecimento, né? Então, o que a gente vai abordar aqui hoje evoluímos bastante, quais são os próximos passos, o que é importante para que nós nos consolidemos como uma potência que tem muito ainda de responsabilidade futura, mas também com inovação de forma a ter a sustentabilidade, não somente do ponto de vista do discurso, mas da prática. E a tecnologia e a inovação têm um papel fundamental nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu espero contribuir com esse bate-papo aqui com os nossos amigos. Alfredo. Perfeito, obrigado. Juliana, a gente está numa feira, a mais importante e a maior da América Latina. Nós temos uma exposição no exterior muito grande, pessoas visitam aqui a nossa feira. Nos conte um pouco, Juliano, a história da AgriShow, como é que tudo isso começou, a BAG como associada aqui, né, como uma das donas do AgriShow. Nos conte um pouco dessa história. Não, perfeito. Na realidade, a história da AgriShow se confunde com a história da BAG. A BAG foi fundada em 1993 e a ideia de realizar uma feira focada em inovação para o agronegócio surgiu em 1993 dentro da BAG juntamente com outras entidades. A sua primeira realização foi no ano seguinte, em 1994, então já são 30 anos de feira, apesar de ter tido uma ou outra não realizada por conta da pandemia, entre outras questões. Mas como você comentou, é a maior feira de inovação no agronegócio da América Latina. Então, para ter uma perspectiva de números, a expectativa em termos de negócios iniciados na feira para 2024 são mais de 13 bilhões de reais em negócios iniciados. Falo iniciado porque é necessário um trâmite, inclusive jurídico, o Renato sabe bem disso, due diligence, né, entre outros, para conseguir concluir esse tipo de negócio, esse tipo de negociação. Mas, além disso, quando a gente pensa em tamanho, são mais de 500 mil metros quadrados de feira, 21 quilômetros são as vias, né, que permeiam a AgriShow. Mais de 800 marcas expostas, mais de 100 países, se não me engano, quase 190 países estão vindo para a feira promover também e divulgar suas soluções, suas marcas. Então, como você disse, é uma feira de extrema representatividade, não só também para o lançamento de novas máquinas, como é o caso da John Deere, mas também para networking. Você acaba encontrando diversos públicos, desde produtores, cooperativas, empresas, associações. Então, é um espaço de troca de conhecimento e de informação que eu acho que é um dos principais ganhos de quem consegue vir presencialmente para a feira. Então, eu acho que é basicamente isso e aí é um orgulho para mim estar na BAG, porque foi uma das associações que de fato teve a ideia por meio lá atrás do Ney Bittencourt de Araújo, que é o fundador da BAG também. Excelente. Eu acho que você falou uma coisa muito correta, né? Essa feira aqui é uma feira de relacionamento, né? Principalmente depois da pandemia. Sim. Hoje todo mundo tem um prazer muito grande de estar aqui, falar com seus clientes, com seus parceiros, abrir caminhos e discutir a agricultura brasileira, que é algo que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu queria começar falando um pouco do que, Renato, a agricultura brasileira precisa ter para que possamos, em 10 anos, como é uma grande expectativa, inclusive do mercado internacional, do governo, de todos nós, dobrar a produção de grãos no Brasil. E aí eu levanto o primeiro tema e eu passo para você, Renato, a questão do financiamento, do crédito. É algo que eu acho que pega de uma forma bastante negativa no produtor brasileiro, principalmente para o pequeno e para o médio, que não tem uma forma de se financiar, né? E quando a gente pensa em dobrar a produção agrícola no Brasil, nós estamos falando de obter tecnologias, de uma maneira geral. Tecnologia da semente,
tecnologia das máquinas, né? Inovação, que é um tema que o Robson vai trazer aqui muito forte, e tudo isso tem uma correlação direta com o financiamento. Hoje, nosso Plano Safra tem um cobertor curto, né? Se você puxa de um lado, do outro fica descoberto, ou seja, demoramos para ter um Plano Safra efetivamente operacional. Quando se decide, muitas vezes, as condições não são atrativas, taxa de juros altas, como é o caso hoje de linhas de financiamento, como é o Moder Frota, que tem uma taxa de juros de 12,5%, enquanto que a economia, a taxa de juros da Selic, né, vai chegar à previsão no final do ano entre 9% e 10%. Então acaba que o produtor não se motiva ou não viabiliza o investimento em tudo aquilo que ele precisa de tecnologia para efetivamente melhorar sua rentabilidade e para produzir mais sem avançar em novas áreas, que é algo que o Brasil não precisa. Você podia comentar um pouco, Renato, essa questão do financiamento aqui no Brasil e a sua visão sobre isso, por favor? Claro, Alfredo. Importante quadro que você pontuou aí. Eu acho que a gente está numa mudança de paradigma nesse momento, né? Nós temos uma política de crédito e financiamento no país para o agro, ela é híbrida, né? Tem participação do Estado, forte participação do Estado, mas ao mesmo tempo a gente tem, sim, né, a parcela de crédito privado e confeccionado, elaborado através dos agentes privados, sejam bancos, fundos de investimentos, bancos cooperativos, e aí vai. Nesse sentido, o que a gente vê quando eu digo mudança de paradigma é que a gente está saltando do modelo mais oficial de crédito para um modelo cada vez mais privado de crédito. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que cabe ao Estado planejamento, cabe ao Estado políticas agrícolas, né? E nesse sentido, você falou muito bem, eu acho que a gente envelheceu um pouquinho, está precisando olhar para frente, né? Aproveitando dessa mudança que está aí na nossa frente e realizar essa mudança de fato. Dar condições para que esses agentes possam operar de maneira transparente e segura dentro dessa complexa cadeia de produção e que é assim, né? É alavancada a cadeia. Você toma, gasta tudo no início para receber depois, né? O emprego de tecnologia vai exigir mais recursos, né? Tudo que a gente está falando aqui exige financiamento. Então, nesse sentido, o que a gente, ao meu olhar, precisa fazer, né, é olhar essa questão de maneira de modelo para um modelo de fato que precisa avançar como dentro da porteira avançou. Nós avançamos muito em tecnologia agrícola, precisamos financiar de uma forma mais avançada, né? Então, olhar governamental, planejamento, você falou, chega atrasado, o cobertor é curto, nós não temos uma política de seguro até hoje consistente, ela vai e volta todo ano, programa de subvenção é muito raso, né? Então, assim, outros países, se olhar comparativamente, Estados Unidos, Espanha, por exemplo, tem um modelo de seguro rural extremamente vantajoso, do ponto de vista de receita. O produtor espera recuperar aquela receita estimada. Né? Aliás, não é custeio que ele quer de volta. Aliás, na Europa tem em geral, o subsídio é muito forte, nos Estados Unidos. Isso, porque colocam, Alfredo, no seguro o principal instrumento. Claro, né? Claro. Então eu não vou ficar subsidiando recurso diretamente. Isso é Tesouro Nacional. Eu dou um instrumento que ele vai a mercado e toma recurso mais barato. Né? E ali a mutualidade no seguro divide aquilo com todo mundo, com uma gama, né, de tomadores muito maior. Então, eu acho que nesse contexto, objetivamente, precisamos consolidar o que é público e oficial e precisa de Estado, agricultura familiar, pequeno agricultor, riscos não aceitáveis no mercado, que não adianta levar, que custaria caríssimo, né? E olhar para o privado em mercado de capitais e falar, é daqui que eu vou tirar a principal fonte. É daqui que nós vamos, assim, colocar o alicerce no novo modelo. Fazer uma transformação, né? Uma transformação. No sistema de crédito no Brasil. Eu ouvi de um amigo meu aí que falou, olha, vamos começar a construir um novo prédio para isso, né? Foi você, Alfredo. Nós precisamos olhar esta questão de uma maneira... Tem muita coisa boa aqui que foi sendo feita ao longo das últimas décadas. Lembre-se, o Sistema Nacional de Crédito Rural é 65, né? A gente estava num outro contexto de produção e produtividade. Ótimo, foi muito bom. Crescemos, chegamos aqui. Vai ser sustentado aqui para frente? Não, não dá. Né? A lei de política agrícola está envelhecida. Né? Por outro lado, uma esteira regulatória de instrumentos financeiros, né? Gestão Roberto Rodrigues também,
colocou os novos títulos do agro, instrumentos de financiamento da atividade. Nós tivemos uma aproximação nos últimos anos de mercado de capitais fundamental, né? As entidades olhando para isso, dizendo vai ser uma parcela importante do recurso. O que eu estou vendo hoje? Está mudando. Se você olhar o quadro hoje, já está saltando muito mais para o privado, né? E deixando, como eu disse, esse maior direcionamento estatal para políticas mais específicas. Acredito que esse é o caminho. Acredito que para isso, acho que nós vamos comentar muito nessa mesa, gestão de risco e governança do produtor é fundamental. Precisamos ter dados, precisamos diminuir a assimetria de informação, reduzir custo do dinheiro, você falou muito bem aqui, e para isso nós vamos precisar de informação verdadeira, nós precisamos de transparência e governança e gestão, né, para todos esses agentes. E aí tem um salto, que se a gente der esse salto, vai chegar onde você falou. Nós vamos conseguir construir essa produção aí e ser realmente o celeiro do mundo aí, como a gente veio falando, agora chegou a hora. E até fazendo uma referência a esse governo atual, que tem um foco muito grande no pequeno produtor, né? E o pequeno produtor, apesar de ter hoje uma taxa de juros a 5%, numa maneira geral, ele não tem orçamento suficiente, né? E depois, o médio, se a gente fizesse um corte aí de um médio que realmente necessita desse financiamento, nós estaríamos atendendo uma grande quantidade de produtores que necessitam fazer investimento para que um dia um pequeno tenha um trator que faz uma grande diferença na propriedade e que ele hoje possa construir, ser um grande produtor do amanhã. E aí eu acho que passa pela política pública, né? Tem uma série de outras discussões que envolve, por exemplo, o Plano Safra, que deveria começar em janeiro e ir até dezembro, talvez não 1º de julho, né? Tem uma série de questões que envolve para melhorar o Plano Safra atual e encaminhar em outras soluções, como você citou, Renato, a iniciativa privada, para suprir a necessidade do agro. Com o agro, que contribui com quase 30% do PIB brasileiro, nós precisamos prestar atenção a efetivamente atender a uma demanda de crescimento que os produtores brasileiros têm e a oportunidade que eles vislumbram nos próximos anos no Brasil. Aliás, o exterior tem essa demanda aqui para o Brasil, então eu acho que cabe aqui a iniciativa privada contribuir com isto e o governo fazer políticas públicas bem claras, que sejam eficientes, para que a agricultura brasileira possa dar um salto muito grande, né? E outro tema, Renato, que tem falado muito, a questão das RJs. Eu queria trazer esse tema porque é um tema que, quando muito bem feito, ele serve uma ferramenta importante para o produtor se recuperar nas horas com maior dificuldade, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Renato. Claro, falo e você lembrou bem aqui, é um ponto importante nesse momento, né? Nós estamos passando, de fato, para uma safra difícil, né? Por quê? Porque nós vamos ter quebra de safra em algumas regiões, né? Apesar dos microclimas ali, você tem variáveis extremas, mas se chega a falar em determinadas regiões de quebra de 30%, né? Claro que a gente sabe que do lado não é a mesma, né? Não é a mesma quebra. Isso é muito importante citar, principalmente também no Mato Grosso, né? Alguma coisa em Goiás e que deve também seguir, né, para uma perda de receita, não só nesse ano, mas para o ano que vem também, né? Somado a isso, oferta global aumentou, preço diminui, tem uma pressão ali, a receita não vai ser a mesma. Ponto final, né? O que a gente sabe? De novo, gestão de risco. Sabemos com os dados fidedignos que a parte de fixação antecipada, que é super importante, o hedge para essas estruturas, foi feito muito alargado. O que isso quer dizer? Deixou-se frouxo, sem fixar uma parcela maior do que as outras safras, né? Vamos apostar que vai oscilar para cima e nós vamos ganhar. Às vezes não. Você não tem aquela expectativa de subida, ao contrário, quando você vai ver, está para baixo e sua receita vai ser menor, né? Então, esse é um contexto. Ponto de vista de reorganização, reestruturação, é a sua pergunta. Então, vamos olhar. Então, no ano difícil, eu preciso mudar essa alavancagem, ela está me pegando, não vou passar 2 anos se eu não reorganizar. A RJ é solução para tudo? É remédio genérico? Não. Né? Uhum. Então, Alfredo, o que tem chamado a nossa atenção? Eu, como advogado, como vice-presidente da ABAG, eu não posso... mas o volume ainda é muito baixo de pedidos. Relativamente. Porque se você olhar, né, absolutamente, relativamente é alto.
subiu muito. Dados do Serasa de 500% de aumento no período. É muito alto. Então, o que isso quer dizer? De novo, ainda se toma menos esse remédio, mas no agro, nesse momento, assustou, porque foi um volume, uma onda que não acontecia anos anteriores. Né? De novo, a RJ, um concurso de credores, você chamar todo mundo para uma mesa para renegociar tudo, sabendo que tem créditos fora da RJ, tem outras situações particulares específicas, garantias, né, fiduciárias, patrimônio de afetação, patrimônios separados, enfim, nem tudo está nesse concurso, nem tudo vai ficar ali dentro. Né? E você precisa passar por uma assembleia, aprovar um plano, né, de credores, você colocar, na verdade, esse contexto num longo prazo de complexidade, né, e de custo alto. A RJ não é um procedimento barato. Né? Ela não é curta, ela é longa, ela dura às vezes muito tempo. Né? E tem algumas consequências, né? Com certeza, né? Você imagina essa somatória, essa cesta de créditos ali que se somam dentro da RJ, elas normalmente, pelos estudos também que a gente recebe, elas sofrem uma dilação de prazo de mais de 10 anos, de 10 a 15 anos, né, com um deságio dessa dívida de 60% a 70%. Como é que o mercado, os seus parceiros desta cadeia industrial vão reagir? Poxa, né, vai cair a dívida para 30% daquilo que era o principal? Vai me pagar em 10, 12, 15 anos? Como é que é isso para o mercado a partir dali? Então, nesse contexto, e dada essa complexidade, que é uma cadeia de agentes que se compõem, agentes que, né, coordenadamente se integram, será que hoje nós temos um ambiente para, de fato, amanhã continuar financiando? Esse cara vai ter a possibilidade de tomar mais crédito? Né? Então, acho que é uma decisão, como eu disse, difícil. Alguns casos muito particulares, acho que esta é mesmo a solução, quando o endividamento é estrutural, o endividamento não se resolve no curto, né? Você chama os teus credores parceiros, eles já não ouvem, porque você deixou aquilo talvez esgarçar demais, aí pode ser uma alternativa excepcional. No geral, hoje, Alfredo, eu garanto a você, as tradings, os bancos, os outros agentes credores, eles estão muito abertos à renegociação, eles estão muito abertos a reestruturar. Todos hoje entendem, todos têm dados de que houve quebra, todos têm dados que a margem caiu, todos têm dado que é melhor uma boa renegociação e reestruturação de endividamento do que uma RJ à frente deles. Né? Então, assim, eu diria aqui, para todos que estão nos ouvindo, todo cuidado é pouco. Faça uma análise aprofundada. Não pegue a primeira opinião. Nós vamos num médico e vamos lá para o segundo, terceiro e fazemos um diagnóstico lá no laboratório. Merece o mesmo cuidado. Não ouça a primeira opinião e aperte o botão da RJ. Ela não é uma solução mágica. Não tem solução mágica. Né? Tem muita coordenação, tem muito diálogo aí no caminho antes, né, deste instrumento mais drástico ou radical da RJ. Renato, muito bom você trazer esse tema, até para educar as pessoas, que talvez muitas pessoas ouvem, muitos produtores, que o vizinho fez um RJ e acha que tem que fazer. Então, para entender que isso tem que ser estudado, tem que ser avaliado e que tem um caminho prévio ao RJ para que o RJ possa acontecer. E tem consequências que se deve incluir na avaliação. Né? Então, muito importante a sua colocação. Juliana. Não, acho que só complementar o Renato, acho que brilhante o posicionamento dele, mas é muito nessa linha, né? Conforme o pedido de RJ aumenta, como até mesmo dados do Serasa, passa a ser enxergado como uma forma de renegociação das dívidas, porque você acaba facilitando, né, de certa forma, a renegociação de dívidas para os produtores e tal. Isso, no primeiro momento, pode ser até atrativo, mas é o que o Renato falou. É importante você ver todos os aspectos, todos os efeitos colaterais de uma RJ, inclusive no longo prazo, né? Para você pensar, será que esse é o melhor instrumento? Exatamente. Eu tenho um ponto que eu queria trazer nesse sentido, que fala exatamente da sustentabilidade e competitividade. Né? Quando a gente está falando aqui de RJ, está claro que esse é um instrumento que seria o último a ser utilizado, né? Mas a gente tem sempre, tudo que a gente faz tem consequência, né? Então, pensando retroativamente a RJ, a pergunta que nós temos que nos colocar aqui é o seguinte: como gestão do agronegócio, né? A gente sabe que intempéries climáticas sempre ocorreram e sempre vão ocorrer, né? A gente sabe que preço de commodity oscila para cima e oscila para baixo, né? Tivemos o ano passado um ano super oposto ao que nós estamos falando, ou seja, recorde de safra e preço lá em cima.
Esse ano a gente está falando de quebra de safra e preço lá embaixo. Quando tudo isso acontece, a gente fala, puxa, é verdade, estamos sofrendo, mas será que esse sofrimento não era previsível quando a gente olha para trás e vê o preço e a produtividade variar? O que eu quero dizer é o seguinte, RJ é uma solução dura? É um instrumento a ser usado de maneira direta? Não, tem que ser muito bem avaliado. Mas o que antecede a RJ é o seguinte, estávamos fazendo uma boa gestão do negócio para considerar que teríamos e teremos períodos em que eu vou ter mais ou menos sobra de caixa. Eu tenho um planejamento financeiro que me permite passar pela época de vacas magras, para falar o português claro. Então, às vezes a gente, quando a gente olha o progresso das commodities, o Brasil teve muito bem posicionado. E veja, um ano que as coisas se deterioram do ponto de vista climático e do ponto de vista de produtividade e mercado, a gente já fica no vermelho. Quer dizer, isso denota uma falta de planejamento e governança do nosso próprio negócio, porque nenhum negócio é imune à crise, mas quando a gente tem uma boa governança, a gente sabe fazer gestão de crise, gestão de risco. Então, quando a gente olha do ponto de vista de crédito, uma das maneiras que a gente demanda para crescer é exatamente ter o crédito que vai além do financiamento público, é o crédito privado. E para o crédito privado poder ter um rating de risco menor, eu preciso saber como é que a governança contribui nesse sentido. Então, por exemplo, se eu sei que aquela empresa tem uma governança, que ela tem uma boa gestão de risco, provavelmente o rating dela é menor. Eu posso ter um custo de capital menor para emprestar para essa empresa. Então, o que a gente vê hoje ainda mostra que, de maneira geral, uma parcela significativa do nosso agronegócio não leva em consideração os riscos que são inerentes à própria atividade. Ou se leva, talvez não tenha calculado muito bem. Então, a gente tem que aprender com isso que está acontecendo, porque quando a gente coloca na perspectiva de mudanças climáticas, isso que está acontecendo esse ano tende a... Eu infelizmente, tendo a crer que pode ser que nós tenhamos até com mais frequência do que tivemos nos últimos 30 anos. Então, toda vez que eu tiver problema, eu vou ter essa choradeira de RJ ou eu vou me antecipar aquilo que historicamente acontece, são as séries temporais, e vou fazer uma gestão do meu negócio levando em consideração isso, né? Então, quando a gente fala aqui de inovação, o que eu vou inovar em termos administrativos, sabendo que isso faz parte da minha estrutura de negócio. Então, esse é um pouco do que a gente fala inovação e competitividade. Políticas públicas é importante, mas também exige muito de governança, de tecnologias que considerem esse risco, que é inerente e não vai mudar. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Se eu puder, Alfredo, só para complementar, perfeito também a tua colocação. O que a gente notou em alguns casos que a gente acompanha, né, no nosso dia a dia ali, no momento em que teve sobra, vou comprar mais terra. Uhum. Aí você vai dizer, e é líquido? Quando você precisar do recurso, você vai, né? Você consegue vender de hoje para amanhã? Não, claro que não. Tá aí. Então, eu estou altamente, né, colocado, posicionado do ponto de vista imobiliário, rural, né, sem qualquer liquidez. E aí, como é que eu passo esse ciclo? Aí você vai dizer assim, mas o agro está numa crise. Opa, peraí, o fundamento não mudou. Né? Olha o que nós temos pela frente aí, um sinal verde ao Brasil na questão de produção, produtividade de alimentos e bioenergia. Poxa, queria estar posicionado nisso. Se, circunstancialmente, como você falou, você não fez a melhor governança ou gestão, lógico que vai ter gargalo. Agora, vou apertar o botão do RJ e achar que isso vai ser uma solução mágica? Não. Vamos antecipar, vamos melhor gerir, vamos dar essa maior governança para poder passar esse soluço de uma maneira mais leve. Perfeito. Acho que precisamos pensar assim. Ou seja, o que estão dizendo é o seguinte, a crise daquele ano do agro passa e o produtor fica em crise mais tempo, bem mais tempo. Bem né? mais tempo. Em função disso. Ô, Alfredo, eu ouvi uma frase outro dia que eu gostei tanto, eu estou repetindo demais. Eu não sei até se estou certo. Mas assim, cuidado. É morrer afogado em águas rasas. Uhum. Né? Então, presta atenção nessa frase, ela diz muito. O fundamento está perfeito, o agro está bem posicionado no setor. Só que por uma questão circunstancial ou de gestão, você bateu de frente com essa oscilação de preço ou de quebra. Então, eu não posso, sabidamente que o setor trabalha assim e é cíclico, a gente sabe que é cíclico, preço é no mesmo dia, não é que muda de hoje para amanhã, muda de cedo para tarde, né? E a questão de quebra também hoje tem grande previsibilidade, não posso atingir tão frontalmente o produtor dessa forma, precisamos melhorar isso. Sim. Conversa super informativa, vamos continuar aqui, eu queria trazer aqui para o Robson, me parece que o seu grupo fez um estudo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, visão da inovação e da competitividade do agronegócio. Se você puder apresentar esse estudo, e tem um tema que eu gostaria de trazer aqui, que é a questão da conectividade
como mais um gargalo aqui do nosso Brasil para o aumento da produção agrícola no campo, né? Mas começa aí, Robson, Perfeito. falando um pouquinho. Obrigado. Na verdade, não foi o nosso grupo, foi no âmbito da BAG que nós fizemos esse estudo de inovação e competitividade, porque quando nós pensamos no agronegócio, ele é um ecossistema muito complexo. Ele de certa forma, representa 30% do PIB diretamente, mas quando considerado tudo que move em torno dele, é muita coisa, né? Aqui a gente tem siderurgia, tem inteligência artificial, tem mecatrônica. É um mundo que corre atrás do agro, né? Então, quando nós pensamos no papel da inovação e da competitividade, não é mais aquela produtividade, assim, quantas sacas por hectare. Não é mais o quanto que é o custo da saca. O que nós temos que pensar de uma maneira mais ampla. Porque se o Brasil evoluiu, é porque nós aumentamos produtividade, mas também com sustentabilidade. E esse é um tema que o Brasil tem feito um jogo bastante interessante, novas tecnologias têm sido desenvolvidas. Então, assim, quando nós nos propusemos, no âmbito do Comitê de Inovação da BAG, discutir o Position Paper, era para que nós tivéssemos uma agenda de trabalho que suportasse aquilo que são as alavancas e fatores de competitividade. Então, o primeiro trabalho consistiu em fazer uma avaliação com perguntas e respostas dos diversos elos da cadeia de valor, desde a academia, governo, setor privado, pesquisa, empresas, né, desde a produção de proteínas, fibras, e de tal forma que eles se posicionassem e nós pudéssemos ter uma visão global daquilo que é importante, né? Então esse Position Paper ele está na íntegra disponível no site da BAG, mas existem alguns alicerces que a gente colocou. Um deles eu falei por ocasião aqui do financiamento, que é exatamente a questão de governança, né? Ou seja, eu posso ter tecnologia, eu posso ter inovação, mas tem um aspecto que é fundamental para isso tudo, que é governança, que é pessoas. Muito se fala hoje em ESG, né? Eu tenho o S, eu tenho o E, mas nem o E nem o S funciona se eu não tiver o G, que são pessoas, né? Então, a gente está vendo aqui na nossa frente uma série de máquinas com muita tecnologia, mesmo aquelas que não tenha a pessoa operando, tem alguém à distância desenvolvendo o sistema para isso. Então, nada funciona sem governança. Então, governança é um dos pilares que nós elegemos, né? A gente tem uma escala de importância. Um que sempre permanece nas atualizações quando a gente faz esse estudo é a tal da infraestrutura, né? O Brasil sempre foi e ainda é, infelizmente, um país que apresenta gargalos quando se fala de água, porque a gente fala de muito volume, de uma produção voltada para o interior do país e uma produção voltada, além do mercado doméstico, para a exportação, né? Então, quando a gente compara a competitividade dentro e fora da porteira Brasil e outros países, a gente tem aí uma inversão muito grande. A gente é muito competitivo da porteira para dentro, daí para fora já começam os gargalos, né? Então, infraestrutura é um ponto bastante importante. Quando eu penso em infraestrutura, é um tema que a gente vai trazer daqui a pouco, a conectividade também. Porque falando em sustentabilidade e competitividade, eu estou falando de dado e dado transformado em informação. Então, um dos fundamentos nossos aqui foi, se eu tiver menos assimetria de informação entre os agentes, eu consigo ter um crédito mais interessante. Então, como é que eu faço esse dado chegar para aquele agente que vai conceder o crédito, né? Como é que isso funciona? Então, hoje a gente percebe que as máquinas evoluíram muito, as conexões evoluíram, mas a gente ainda tem os apagões. Mas eu vou citar um pouco aqui de um dia, a gente falou desse acordo com, não é nem Elon Musk, né, mas falando com a Starlink. Então, quando eu começo a ver acordos dessa natureza, eu começo a ficar um pouco mais otimista em relação a isso. Porque, primeiro, que eu tenho iniciativa privada. Segundo, porque eu estou rompendo com uma barreira histórica do Brasil, que foi comunicação, né? Então, quando eu começo a ter dado trafegando de telemetria de informação e tornando uma informação útil, disponível, desde da questão da produtividade operacional da máquina, até aquela informação que o agente creditício tem que ter para poder avaliar o rating de crédito, aí eu começo a falar de competitividade. Por quê? Se nós temos a meta de dobrar essa produção, como é que eu vou fazer isso? Isso vai passar por abertura do dobro de terra? Não. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, eu não tenho mais espaço para crescer muito mais em novas áreas. Temos sim, mas não dobrar. Então, a única saída que nós temos chama-se produtividade no campo. Só que só a produtividade não basta. Ela precisa ser competitiva do ponto de vista de visão das partes interessadas, isso é muito importante. Eu preciso ter licença para operar, né? E eu preciso também ter um aspecto muito importante, que é o quão sustentável é esse alimento do ponto de vista do meu consumidor. Por que isso é importante? Porque se esse consumidor entender que o meu produto não é o melhor, ele vai dar um downgrade no preço.
Então, hoje já existe um preço diferenciado para aqueles produtos que têm um selo de sustentabilidade. Então, isso é competitividade na ponta. Né? É importante a commodity? Mas é importante eu ter competitividade do ponto de vista da produção unitária, eu tenho que ter competitividade do ponto de vista de custo de produção e tenho que ter uma percepção do ponto de vista do meu cliente. Então, esse trabalho que foi feito no âmbito da BAG buscou identificar uma série de fatores estruturantes que precisam ser trabalhados no setor como um todo, e a BAG é um agente fomentador dessas discussões, e essas discussões são feitas no âmbito do Comitê de Inovação. Então, esse podcast que a gente está fazendo hoje numa feira importante, como é a AgriShow, tem muito a ver com esse processo da BAG. Né? Agora, quando a gente fala de sustentabilidade, um dos fatores que a gente comentou, e até tomando por base o problema que nós tivemos aqui com insumos, né? Não exatamente a falta, mas o acréscimo exponencial num curto período em que nós tivemos efeito da guerra da Ucrânia, eu falei assim, puxa, o Brasil tem terra, tem sol, tem energia, tem tecnologia e tem gente boa, mas nós somos altamente dependentes de insumos. Né? Um dos principais são os nutrientes. Né? Então, como é que a gente torna isso mais eficiente? Além de olhar para as nossas próprias jazidas internas, mas o que a microbiologia do solo, o que bioinsumo pode fazer para que a gente fique mais eficiente? Então, não é só ficar mais eficiente, tipo, eu preciso gastar menos insumos. Porque gastar menos insumos significa sustentabilidade na veia. Não só do ponto de custo, mas do ponto de vista de ter um alimento, às vezes, até mais saudável, mais bem nutrido, para que a população possa usufruir desse benefício. Então, são muitos aspectos contemplados nesses estudos, mas esses são aqueles principais que eu trago aqui. Se fosse trazer todos eles, isso demandaria, como nós já fizemos, mais de 10 horas, N eventos. Mas juntando com a importância do crédito, do risco, de recuperação judicial, é importante a gente colocar tudo isso num contexto sistêmico e não isolado. A gente isola para entender os fatores, mas na hora de resolver o problema, nós temos que necessariamente ter uma visão integrada. E aí governança, treinamento, qualificação de pessoas é fundamental nesse sentido. Eu queria trazer, primeiro, parabéns à BAG por esse trabalho, belíssimo, e aqui traz exatamente o que a agricultura brasileira precisa para poder superar suas dificuldades. Né? E isso é claro a todos, o que a gente precisa fazer é acontecer isso. Você citou, Robson, a parceria da John Deere com o Starlink, né? Nós anunciamos isso recentemente, e o objetivo é assim, como a conectividade no campo ela é precária do Brasil, e muito interessante quando você olha o mapa dos Estados Unidos e você olha o mapa da conectividade do Brasil, a conectividade está toda no litoral, onde estão os grandes centros, as grandes cidades. E nos Estados Unidos, ela está integral, inclusive no centro-oeste, onde tem agricultura. Né? O Brasil, exatamente onde não tem, é na área rural, onde a gente precisa. Nós estamos numa feira enorme, importante, onde nós estamos aqui na John Deere demonstrando a tecnologia no campo, o que poderá ser utilizada. Nós investimos 2,1 bilhões de dólares o ano passado só em pesquisa e desenvolvimento. A gente coloca nas máquinas, fizemos uma transição que a empresa ela não é uma empresa de máquinas, é uma empresa de tecnologia, e colocamos no campo. Se não tem a conectividade, isso é igual a controle de TV. Você usa o on e o off e para você aquilo ali é suficiente. Mas, na verdade, você tem um campo aqui enorme. Eu vou dar um exemplo, você citou, Robson, a questão do meio ambiente, da sustentabilidade do agro. Nós temos uma máquina aqui, não estou aqui fazendo propaganda, mas eu acho que é importante exemplificar. Nós temos uma máquina chamada See and Spray. Enxergar, ver, localizar, exatamente tratando a planta como uma unidade produtiva e diferenciar através da visão computacional, e vou pedir para você entrar um pouco na questão da inteligência artificial, etc., que hoje a máquina aqui de um dia, nós desenvolvemos a nossa própria inteligência artificial, ela consegue, via visão computacional, identificar que aquilo ali é uma erva daninha, ou não é, ou é uma planta, e só jogar a quantidade ideal, perfeita, para aquela erva daninha. E com isso, você pode chegar em estudos que foram realizados nos Estados Unidos, uma redução do uso de herbicida a quase 97%. Isso pode variar de 68% a quase 97%, a depender do local, etc. Mas você vê que o impacto da tecnologia ela é monstruosa no campo. Para reduzir o uso desses insumos, melhorar a alimentação, como você falou, e você aumentar a rentabilidade e a produtividade no campo. Aí sim, com tecnologia, nós vamos fazer isso.
Como nós não temos, a John Deere decidiu fazer esse acordo, essa parceria com o Starlink, e com isso nós vamos conectar as máquinas no campo. E nós não fizemos isso unicamente para as máquinas John Deere. Aqui, inclusive, tem um exemplo de uma máquina colorida que ali representa que você poderá conectar qualquer máquina de qualquer marca na fazenda. Né? Você não vai conectar a fazenda porque precisa de celular, você precisa de 4G, de 5G, e a solução não é única, não é só de satélite baixa órbita, mas celular, e isso é que vai trazer o conjunto da conexão na fazenda. E uma vez você tem a tecnologia de conexão, você tem a tecnologia da máquina, o mundo é infinito. A inteligência artificial joga todas essas informações agronômicas e da máquina para um sistema. Aqui na John Deere a gente chama sistema integrado de conexão, de soluções John Deere, traz toda essa informação através da inteligência artificial e a máquina sozinha toma uma decisão na hora, imediato. Você não vai esperar a próxima safra para consertar um erro que aconteceu na safra anterior. É na hora. E a máquina está no processo de machine learning, ela está aprendendo o campo brasileiro. E com o tempo, ela vai dar esse subsídio que você se referiu para um financiamento, para um seguro, reduzindo o risco daquele produtor, identificando o que efetivamente, online, imediato, o que ele está colhendo. Então, quando você pensa em seguro, quando você pensa em todos esses aspectos, o banco poderá olhar, obviamente, com autorização do produtor, o que efetivamente ele está colhendo e ele está produzindo. Isso já vai dar um rate diferente para ele. Sim. Né? Então, de novo, essa parceria conecta as máquinas, mas precisamos pensar em conectar a fazenda no Brasil. E com isso você vai maximizar o uso de todas as tecnologias existentes em toda a cadeia, que não é só de máquinas, né? Então, essa é um fator importante. E, Alfredo, existem as tecnologias aditivas. Né? Então, você citou o exemplo de uso de uma tecnologia embarcada para ser específico da aplicação de determinado insumo somente quando necessário, que reduz da ordem de 90%. Perfeito. E existe também uma outra frente que se complementa essa, que é a nanotecnologia. Hoje nós já temos produtos que, se adicionado aos produtos convencionais, você reduzem muito a dose. Por quê? Porque se aumenta a eficiência de absorção pela planta do princípio ativo. Uhum. Então, vejam, a gente trata isoladamente do ponto de vista de paper e tal, mas eu tenho que olhar holisticamente. Então, quando eu olho a governança, a pergunta que eu faço para os clientes que nós atendemos é: poxa, como é que você produz? Então, pela leitura que nós fazemos das tecnologias e dos controles, a gente já tem uma ideia se esse cara está indo para baixo ou indo para cima. Então, quando você começa a ter argumentação, de falar, vamos falar um pouco de nanotecnologia, o cara falou, quando ele faz aquela cara de, hã? Aí você falou, pera um pouquinho, então vamos tratar da educação. E o Brasil só vai ser resolvido com a educação. E digo isso porque o nosso histórico recente é disso. Você acha que nós chegamos onde nós estamos por puro destino, por obra de sorte? Não. Tem as faculdades, os institutos de tecnologia. Então, a gente avançou muito. A Embrapa, que muitas vezes é lembrada, é um pilar do que nós somos hoje do ponto de vista de produtividade sustentável. E ela continua. Mas o que é interessante hoje é que, além... eu estava discutindo hoje cedo, né? Antigamente, você queria ver tecnologia, você ia para a universidade. Hoje, você quer ver tecnologia, você tem que, às vezes, sair da universidade para ir para a empresa, para a indústria privada, porque é ali que a coisa está acontecendo. A faculdade está, sim, cuidando da ciência básica, né? Mas quando eu olho a aplicação, eu seria capaz de dizer que hoje ela está muito mais na mão da iniciativa privada do que propriamente na iniciativa pública, né? Mas as duas se complementam. Uma faz a ciência básica, a outra faz a aplicação, cada uma com a sua visão, e elas são complementares. Então, isso é importante. Então, chegamos aqui, mas nós temos que caminhar muito mais. E o nosso desafio é maior, né? Porque a gente tem a lei dos aumentos decrescentes, ou seja, crescemos muito em produtividade. Agora, cada pontinho percentual que a gente tiver que crescer em produtividade, o esforço vai ser muito maior, porque essa é a lei que impera na agricultura. Quando eu sou muito ruim, qualquer coisa que eu faço, eu já melhoro bastante. Mas na medida que a gente ficar bom, aí fala assim, para crescer um pouquinho, o esforço tem que ser maior. Igual uma corrida olímpica, né? Para baixar um segundo em 100 metros é um suor danado, né? E isso também acontece no caso do Brasil. E nós temos um complicômetro, né? Nós temos aí, e esse ano é prova disso, a gente estava reclamando do calor de Ribeirão. Ribeirão é quente mesmo, mas nós estamos em outono e tem batido 36 graus. Então, o que significa dizer o seguinte, mudanças climáticas é um efeito que a gente não pode negar daqui para frente, que vai, de alguma maneira, trazer desafios para o nosso setor, e a gente tem que estar preparado para isso. E o que funcionou nos últimos 30 anos pode ser que não funcione daqui para frente. Isso envolve
microbiologia, isso envolve nutrição, envolve material genético, envolve mecanização e envolve inteligência artificial. Exatamente. E posso até acho, fazer um complemento? Dentro dessa questão de conectividade, a BAG também está divulgando agora na AgriShow, é um estudo super novo, então convido também quem estiver assistindo a visitar o site da BAG para entender um pouquinho mais da questão de conectividade. Desenvolvemos também dentro do Comitê de Inovação, mas dentro de um grupo de trabalho específico de conectividade, uma cartilha de conectividade que traz 12 recomendações bastante práticas de como as regiões do Brasil conseguem levar a conectividade para o âmbito rural. Isso também desdobrou do posicionamento de inovação. Cerca de 80% dos respondentes apontavam que infraestrutura era de fato um problema e conectividade, quando a gente dá um duplo clique na infraestrutura, é uma das coisas que mais apareciam. E hoje em dia, quando a gente pensa em conectividade, a gente pensa que é sinônimo de competitividade, produtividade e sustentabilidade. Quando a gente pensa em um cenário macro, como você mesmo comentou, em 2050 a gente vai chegar a cerca de 10 bilhões de pessoas. O Brasil vai ter um papel principal nisso. A gente vai precisar alimentar 1 bilhão de pessoas, cerca. E para isso a gente precisa produzir mais alimento. Para produzir mais alimento, com sustentabilidade, a gente vai precisar de inovação no campo. E o produtor só vai conseguir usufruir o máximo possível das máquinas que vocês estão anunciando aqui na AgriShow e agricultura de precisão, se houver conectividade no campo. Tem um dado do IBGE que fala que só 30% das propriedades rurais hoje em dia possuem conectividade aí, seja qual for, seja via satélite, via 4G, 5G, rádio. E tem um estudo também que aponta que se o Brasil conseguisse levar esses 30% para 48% de propriedades rurais conectadas, a gente conseguiria levar o nosso valor bruto de produtividade em 4,5%. Então, só nisso a gente conseguiria dar um salto enorme para atender essa demanda global que está iniciando. E, de novo, a conectividade ela não vai só ajudar nisso. Quando a gente pensa no mercado externo, para que a gente consiga exportar, existem medidas internacionais hoje que são até caracterizadas como protecionistas, que demandam que o Brasil consiga comprovar suas boas práticas. E o Brasil é repleto de boas práticas. Quando a gente pensa na questão de ILPF, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, quando a gente pensa em sistema de plantio direto, tudo isso já é realizado, mas a gente precisa comprovar. E comprovando por meio da inovação que precisa da conectividade no campo, a gente vai conseguir acessar novos mercados e ampliar aqueles mercados que já existem. Então, eu acho que está tudo conectado, literalmente. Você está falando, por exemplo, a blockchain é uma coisa que, puxa, vai ter sacanagem de eu dizer que eu sou verde? Não, você pode botar uma tecnologia blockchain que vai rastrear e não tem problema, né? Mas você estava falando da questão de conectividade e me veio à cabeça o que a gente tem visto na televisão nas últimas semanas. Puxa, conectividade é importante, né? Mas antes da conectividade eu preciso ter duas coisas: estrada para chegar até lá e energia elétrica, né? Nós tivemos exemplos no Rio Grande do Sul e vários locais do Brasil que não tinha energia elétrica. Então, quando você não tem a energia elétrica, que você vai pensar em conexão. O básico do básico. O básico é você conseguir tomar um choque, né? Bom, agora eu posso pensar em conectar com o satélite, mas eu preciso ter energia elétrica. E a gente viu, a semana passada, pessoas que produziram leite, não tinha como escoar porque não tinha como resfriar, e aí foi tentar sair, não tinha ponte. Então, assim, a gente carece de algumas coisas muito básicas que a gente pensa que a gente avançou e nós damos um passo para trás, né? A gente está falando em conectividade blockchain e falou, pô, eu não tenho energia para resfriar o leite. Então, isso é algo que a gente precisa botar em perspectiva. Não dá para um país que quer se tornar ainda melhor, ter problemas dessa natureza, né? A gente falou de energia no campo, mas faltou no centro de São Paulo também, né? Então, não vou nem falar mais nada. Tem falta de conectividade na Bandeirantes em São Paulo. Pois Essa é uma realidade. Ali perto do frango assado tem um buracão, né, Silvio? Pô, não esquece que aqui não tem nada, né? E quando a gente pensa nessas oportunidades todas, acho que precisa cuidar da agricultura brasileira com mais carinho, com mais cuidado. Porque tem oportunidades aí que vai destravar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E uma coisa que eu queria conectar com o que você falou, quer dizer, o governo brasileiro também tem uma preocupação com a pobreza no Brasil. Sim. Né? E a pobreza na área rural também a conectividade vai trazer. Porque vai conectar as escolas, os hospitais, né? E vai conectar o agro vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai dar oportunidade a esse pessoal que está chegando. E também conectando com a sua fala, né? Antigamente falaram assim, para o filho, quando crescer, tinha que ir para a área rural, para a área urbana para estudar, né? Hoje não, venha para a área rural, tem oportunidade, tem educação, tem universidade,
tem emprego, tem tecnologia. Esse pessoal de tecnologia da informação acha que tem que vir para os grandes centros. Não, a área rural tem tecnologia, vamos fazer as parcerias com as universidades, né? E outro tema que eu queria trazer também aqui, para que nossos ouvintes pensem um pouco, é a questão do biocombustível, que está trazendo também uma oportunidade para o Brasil muito grande, não só do mercado interno, e até quando se fala em crédito de carbono, né? Porque o biocombustível poderá trazer crédito, por exemplo, o pessoal da Única com RenovaBio, a BAG também com RenovaBio, todo mundo trabalhou nesse programa que é fantástico. Você consegue ter benefícios de crédito de carbono através do uso de biocombustível, né? Você quer falar alguma coisa? Quero. Essa questão do biocombustível se confunde muito com a história do pró-álcool, né? A gente pensa em biocombustível como algo líquido, né? Mas eu queria lembrar um fato histórico aqui, que é o seguinte: nós, como seres humanos, usamos biocombustível desde a nossa pré-história, né? Porque quando a gente queima lenha, nós estamos queimando madeira, isso é um biocombustível, né? E o Brasil hoje, eu posso dizer que ele é uma referência em biocombustível, porque sempre quando eu penso em biocombustível, eu estou pensando em biomassa, né? Quer seja de madeira, quer seja do milho, quer seja da cana. Então, quando eu penso nesse sol que nos abençoa, quando eu penso na tecnologia que nós temos, na amplitude de território que nós temos, nós somos, por excelência, um grande produtor de biomassa, né? E aonde a gente não produz muita biomassa, que é no Cerrado, onde tem muito sol e muito vento, nós também vamos produzir biocombustível por meio das eólicas, né? Mas, voltando à sua fala, nós tivemos um grande incentivo com o pró-álcool. O combustível brasileiro hoje ele é muito nobre do ponto de vista de eficiência e do ponto de vista de emissão de carbono. Sempre se fala do motor a combustão. Eu acho que o problema nunca foi a combustão, e sim o combustível, né? Porque se eu pegar o princípio do ciclo Otto e colocar álcool, está tudo certo, né? De repente nós não precisamos ceder ao carro elétrico, não tem nada contra, tá? Mas quando eu olho que a gente já tem tecnologia desenvolvida, pensando no álcool, eu faço um híbrido, né? Tranquilo, funciona muito bem. Só que tem surgido coisas interessantes. Tem aqui no stand, eu não vou citar nome, mas nós já temos um motor aqui, é biometano, né? O biometano é um aproveitamento de um resíduo que virava CH4 e ia para feito estufa. E agora nós estamos recuperando. Então a gente está produzindo o biogás, fazemos o refinamento dele, o tratamento, temos o biometano. Então nós temos uma gama de combustíveis, né? Quando eu penso nas moléculas que surgem a partir do que nós estamos fazendo, surge a química fina. Então assim, a gente tem muito potencial de crescer em biocombustíveis, porque nós vamos continuar gerando biomassa. E lembrando uma coisa, eu não preciso somente fazer uso daquilo que é o principal no caso da cana, né? Já se discute o álcool de terceira geração, já se discute o aproveitamento das palhas. Então assim, todo e qualquer resíduo da minha biomassa, quer seja do produto principal ou do byproduct, ele tem oportunidade, já rotas tecnológicas para transformá-lo em biocombustível. E aí nós não precisamos necessariamente criar um monte de carro a bateria. A gente tem solução dentro de casa para exportar, inclusive. E nesse sentido o Brasil está fazendo grandes avanços. Eu me lembro, há mais de 10 anos atrás, puxa, o etanol de milho não é competitivo quanto de álcool. Ele já é 20% da produção de álcool hoje. E crescendo. Porque você não pode olhar o milho só da perspectiva do etanol. Eu tenho os outros produtos. Então, a hora que você bota essa equação, você fala, puxa vida, né? Era um paradigma ser eficiente em produção de etanol de milho, hoje já não é. E eu diria que muito mais está por vir, porque a gente tem aumentado essas tecnologias, inclusive de aproveitamento de resíduos que não eram aproveitáveis, né? Então isso está acontecendo e eu acho que a gente vai evoluir muito nesse sentido. Robson, desculpa, Breda, que você trouxe um ponto que eu acho que é tão importante, né? É a vocação do Brasil. Sim. Às vezes a gente vê esse duelo também entre a questão do carro elétrico e o carro movido a biocombustível. Só que quando a gente pensa no Brasil e na capacidade produtiva do Brasil, inclusive de biocombustível, e lembrando que é importante desmistificar aquela questão do food versus fuel que a gente fala. É possível sim produzir alimento juntamente com o biocombustível. O próprio exemplo do milho, da cana, é um exemplo de economia circular fechado, né? Você acaba fornecendo alimentos, você acaba fornecendo biocombustível. E no Brasil, a tecnologia já está tão avançada que a gente consegue disponibilizar isso, inclusive, tanto para o mercado interno, mas pensando já no mercado externo. Então, eu acho que a gente precisa começar a defender cada vez mais a vocação do Brasil, né, do agronegócio brasileiro. E acho que só voltando num ponto, Alfredo, que você tinha comentado, que o agronegócio acaba levando também esse desenvolvimento social, econômico. A gente conversa muito isso lá na BAG, que os estados do Centro-Oeste que se desenvolveram por conta do agronegócio, no futuro já é possível identificar que o IDH daquelas regiões vão superar o do Sudeste. Por conta do agronegócio. Então, acho que é um casamento perfeito. Se o Brasil não abraçar essa vocação
de desenvolver cada vez mais o potencial de uma economia verde, a gente vai estar puxando o freio de mão ao invés de acelerando. Então... E eu queria, já que você mencionou, também vocês mencionaram a questão do biometano, aqui na John Deere nós lançamos conceitualmente um motor etanol, né? E eu queria também mencionar que o produtor que mais negociou no mundo créditos de carbono é um produtor brasileiro. Então aí abre também um mercado enorme e, como o Júnior falou, biocombustíveis não é só para o mercado interno, tem um mercado externo extenso, né? E como outros países que estão preocupados se o milho vai ser utilizado para biocombustíveis ou para a comida, para o alimento, o Brasil não tem esse problema, até porque nós temos área hoje para isso. O milho, a produção está crescendo, né? Não era uma safrinha, hoje já não é mais, né? A safrinha é mais importante que a principal. Que a principal, não existe mais safrinha. Então, nós temos um potencial gigantesco para a agricultura brasileira. E o que eu vejo aqui hoje nessa feira é exatamente o otimismo, independente de seca ou de enchente, de problemas climáticos, né? Das questões econômicas do país. Mas eu vejo um otimismo identificando oportunidades para o agro brasileiro gigantescas. E as pessoas querem participar dessa oportunidade e do crescimento do Brasil. Eu acho que nós temos que nos unir, a iniciativa privada e pública, as associações, as entidades, para tomarmos decisões importantes, relevantes, de imediato, para consertar esses gargalos que são importantes para destravar o potencial da agricultura brasileira. Do ponto de vista da economia de baixo carbono, né, a gente tem a chance de emitir menos, né, por conta dos combustíveis que são renováveis. A gente tem condição de sequestrar, e eu diria que um terceiro ponto que ainda tem sido pouco trabalhado do ponto de vista do nosso ambiente é o seguinte: os solos tropicais ele tem um potencial muito grande, principalmente quando a gente pensa em plantio direto, novas práticas agrícolas, de usar o nosso solo como reservatório de carbono. Não se fala muito nisso, eu entendo, mas a gente vai chegar lá. Vai ter um dia que nós vamos estar nessa feira e vamos falar assim: olha, eu aumentei o percentual de carbono no meu solo de X para X mais alguma coisa. Quando você pega esse X mais alguma coisa e extrapola para a amplitude da nossa área cultivada, é uma quantidade absurda de carbono que eu não estou fazendo nada diferente, além de tratar melhor o meu solo do ponto de vista micro-organismo. Ou seja, eu consigo ter combustível quase que neutro, eu consigo sequestrar e consigo armazenar no meu solo. Então, eu vejo que isso são pontos que ainda são pouco falados, mas eu espero estar vivo aqui para a gente poder falar assim: o nosso solo agora passou de X para Y em matéria orgânica. Quando a gente pensa na evolução que nós tivemos no ecossistema de produção brasileiro, em boa parte foi tratar melhor o solo, né, com práticas sustentáveis. Que foi o exemplo que o Juliano deu da Sim. integração lavoura-pecuária e floresta, que hoje o Brasil está crescendo muito, acho que são quase 18 milhões de hectares de integração, e algum tipo de integração, e que a gente continue. Sim. E nós efetivamente somos um exemplo de agricultura sustentável no mundo e precisamos comunicar isso lá fora melhor, né? Concordo. Para que a gente possa avançar no mercado. O Brasil, quando a gente fala em agro, a gente é bom em proteína, a gente é bom em grãos, né? Uma coisa que nós não falamos aqui, mas eu tenho que falar, porque senão o setor é floresta, né? Sim, sim. A gente tem crescido muito, posso dizer sem nenhuma sombra de dúvida, temos a floresta plantada mais produtiva do mundo, né? Cada novo projeto que é anunciado no mundo, mais da metade vem para o Brasil. E isso não é por conta da tecnologia da fábrica. Eu sempre costumo dizer o seguinte: olha, existe a fábrica de celulose, mas a produção de celulose ela acontece no campo. O que a fábrica faz é separar, né? E quando a gente pensa na produção da celulose, onde o Brasil está subindo, já é um protagonista há bastante tempo, mas com novos investimentos todo ano anunciado. Além da produção de celulose, nós produzimos também muita energia, porque eu uso a celulose como matéria-prima, mas eu uso a lignina hoje como combustível. E está se desenvolvendo muito no setor o uso da lignina para química fina, para fazer outros compostos que não só queima, inclusive biocombustível, né, cosméticos. Então a gente tem muito para desenvolver. Então, quando eu olho do ponto de vista de perspectiva, estamos bem posicionados e estaremos muito melhor daqui a um futuro muito próximo. O que a gente tem que conseguir é trabalhar do ponto de vista institucional, coisa que a BAG faz muito bem, a iniciativa privada junto da academia, trabalhar para que o Brasil cresça nesse sentido. Mas produtividade e sustentabilidade é isso que vai dar a competitividade que nós tanto almejamos. É isso aí. Bom, obrigado pela participação de vocês, obrigado por terem vindo aqui até a John Deere. Parabéns mais uma vez à BAG, parabéns a vocês pelo esse trabalho belíssimo. E vamos nos unir, né, e integrar e aumentar esse diálogo com o governo
para que a gente possa tomar decisões importantes, políticas públicas, consertar os conceitos e os preconceitos, para que a agricultura brasileira possa ir numa linha reta e crescente. Que bacana, Alfredo. Você sabe uma coisa, você falou das políticas públicas, né? O setor do agro ele é até muito mais plural, porque entra um governo de uma determinada posição e de outra e o agro continua consistente, ou seja, a gente está se mostrando muito resiliente, independentemente das questões ideológicas e partidárias que a gente não vai comentar aqui. Mas o agro, independente de qual governo entra e sai, a gente tem conseguido dialogar e se posicionar, e isso já criou uma inércia, pelo tamanho que nós temos e pela importância que nós temos na economia. Mas por isso que eu acho que as políticas do agro precisam ser uma política de Estado, não uma política de governo. E nós devemos estar atentos a tudo isso, né? Tá ótimo. Algum comentário final de vocês? Mais alguma coisa que queria comentar? Renato, Juliano? Eu achei ótimo o nosso bate-papo aqui. Quero te agradecer de novo, Alfredo, pela condução, pelo espaço aqui. E é isso, acho que todos nós assim, que respiramos o agro. Ontem eu vi uma frase do nosso ministro Roberto Rodrigues, um dos principais líderes do setor. Acho que todos nós aqui, né? Apostamos nesse Brasil aí que você falou muito bem, que é o campeão da segurança alimentar global. É isso que nós precisamos chegar, né? Queremos todos nós aqui ver isso aí daqui a pouco à nossa frente. E espero que não demore muito. Tem uma coisa que a gente falou no podcast do ano passado, né? Eu falei aqui, eu escutei, na verdade não é a minha criação, mas eu vou reproduzir porque eu gosto bastante. Fala do marketing, tem uns 4 P's, né? E para nós aqui no agro é pé na porteira e papo com o produtor, né? Então tem toda essa tecnologia, mas precisa ter esse marketing muito próximo, né? Então eu queria deixar essa marca eu queria até aqui. sugerir, eu li esse estudo que vocês fizeram, chamado Position Paper, né? Vou repetir, visão de inovação e da competitividade do agronegócio, que traz a questão que você trouxe da insegurança alimentar. E parece que aqui vocês trazem que 30% da população global vive com insegurança alimentar. E aqui no Brasil, muito próximo, eu acho que é algo em torno de 27%, 28%. Então o agro, sim, vai salvar o Brasil, vai trazer uma oportunidade para aquele que passa dificuldade de toda a espécie. Olha, é o tripé alimento, matéria-prima e energia. Nós somos fortes nos 3. Tem um ponto que você comentou, Alfredo, acho que também para finalizar, devem ser políticas de Estado, né? No final do ano passado, o próprio Ministério da Agricultura lançou um plano nacional de conversão de pastagens degradadas, e o objetivo, inclusive, do setor é apoiar o governo na busca de investimento estrangeiro para garantir essa conversão de pastagens degradadas em áreas que sejam produtivas, exatamente porque está tudo ligado, está tudo conectado, né? E para a gente garantir que consigamos esse financiamento externo, a gente precisa ter sustentabilidade, a gente precisa mostrar essa sustentabilidade, entra a parte de governança, entra a parte de rastreabilidade, entra a parte de boas práticas. Então, eu acho que é exatamente o que o Renato falou também. A gente precisa garantir, posicionar o Brasil num cenário internacional de um ator principal para garantir a segurança alimentar. Isso só vai ser possível se a gente conseguir política de Estado e que o agronegócio esteja sempre lado ao governo para conseguir garantir que isso de fato seja implementado. E aí acho que só para finalizar também agradecer a John Deere, agradecer ao Alfredo, Robinson, Renato pelo papo que foi super interessante. Eu digo assim, é difícil finalizar porque essa é uma conversa tão motivante, a gente que trabalha no agro, que ama o agro, que adora o que faz, somos resilientes, somos fortes, né? Mas eu quero comentar, sim, algo que você trouxe, que é quando a gente falou de infraestrutura, né? O Brasil não tem recurso suficiente para atender toda essa necessidade de infraestrutura em todos os seus aspectos, né? E depende exatamente de segurança jurídica, de previsibilidade, algo que o agro precisa ter, previsibilidade, né, nas políticas públicas, e atrair investimentos internacionais para a infraestrutura, que esse é o caminho. E também se citou de áreas degradadas, que tem o Oriente Médio está de olho no Brasil, a Ásia está de olho no Brasil, investindo para transformar essas áreas degradadas em áreas agricultáveis ou áreas da pecuária, né, que também áreas degradadas. Bom, já estamos aqui há 1h03. Um prazer ter estado aqui com vocês, ter tido essa conversa. Agradeço a BAG pela oportunidade, pelo convite. E vamos seguir em frente, vamos fazer novos podcasts aí, para continuar essa discussão. Obrigado a todos. Obrigado.